julga não, porque o mundo dá volta e o vento que sopra muda a direção. Só entende não foi por maldade, falta de vontade ou distração. É que tudo de fato acaba e eu sei, é difícil aceitar. Condena não, cada um sabe o peso da vida que o tempo coloca em sua mão. Ninguém entra na alma do outro por mais que se preste atenção. A beleza aparece no amor que a gente esconde ou quer mostrar. Esquece não, que no palco da vida talvez trocaremos os papéis. Sempre estamos sujeitos ao tempo do êxito ou do revés. E um dedo apontado de nada vai adiantar. Machuca não, que esse tanto que dói é o suficiente, não queira aumentar. O silêncio na hora precisa é o melhor que a gente pode dar. E tem sol atrás do temporal. Tem sol atrás do temporal. Deixa assim. Lembra que o desejo de todos é ser feliz e melhor. Acharemos um jeito e a leveza no peito há de voltar. O amor de verdade liberta é maior e nos cura ao final. Segue então, haverá no futuro um momento que a gente olha pra trás e veremos que as dores de ontem não tiram nossa paz. Viver é mais do que sonhar. Viver é mais do que sonhar. Olá a todos e a todas, boa tarde para quem está no Reino Unido, bom dia para quem está no Brasil. Também vou receber dar as boas-vindas para os brasileiros que vão assistir essa live com a gente, que estão às vezes em outros países, em outros continentes. Estava curtindo a musiquinha antes de começar a live, achando a música uma delícia e ótima para o tema de hoje. A gente continua no Setembro Amarelo, desta vez nós vamos falar de autocuidado. Eu sou a Marina Mazzoni, ainda não me apresentei, sou jornalista voluntária do Conselho de Cidadania do Reino Unido, que é quem está produzindo, organizando esta live. Então, antes da gente começar o bate-papo, antes de eu apresentar as convidadas, vou agradecer os nossos parceiros, os nossos apoiadores, falar para vocês que dá tempo de convidar as pessoas para assistirem essa live. A gente está no YouTube do CCRU, no Facebook do CCRU.
Nós vamos também colocar na tela o QR Code para você conhecer e conseguir seguir as redes sociais do Conselho de Cidadania do Reino Unido. A gente tem feito muitas transmissões ao vivo com assuntos super importantes, assuntos que estão ligados diretamente à nossa rotina, ao nosso dia a dia, não só dos brasileiros que moram no Reino Unido, mas de todos nós. Então fica o convite aí, os endereços das nossas redes sociais, o site, o Instagram, o Facebook, só colocar aí a tela do celular no QR Code. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros, Revista Brasil na Mão, que está sempre com a gente nas lives, nas reportagens mensais. E vamos então começar. A gente está na temática do Setembro Amarelo, já fizemos uma live falando da importância de falar da vida, e agora a gente vai falar do autocuidado. Quem está diretamente ligada à organização da live é a Mesa de Bem-Estar e Saúde, na figura da Flávia Azevedo, que é a nossa conselheira. Então, primeiro eu vou chamar a Flávia para dar um oi para a gente. Ela já está entrando. Olá, Ei, boa Flávia. tarde. Boa tarde. A Flávia, além de estar na mesa de bem-estar e saúde, você diretamente trabalha com a questão de bem-estar também, de cuidados com menos toxicidade, mais naturais. Então, Flávia, eu vou pedir para você, antes da gente chamar as outras convidadas, você falar um pouquinho do trabalho que a mesa de saúde tem feito, que a mesa de saúde e bem-estar tem feito, do cuidado com os brasileiros no Reino Unido. Antes de mais nada, Marina, obrigada por estar aqui como uma das nossas voluntárias aqui dentro do CCRU. O CCRU ele só existe porque pessoas como eu e você estão aqui dispostas a fazer esse trabalho e trazer essa montanha de informação e ajuda para cá, para os nossos conterrâneos, para o público, para as pessoas brasileiras aqui no Reino Unido. Então, é fundamental que mais pessoas como eu e vocês se levantem para ajudar ao próximo. E a mesa da saúde, eu tento trazer, assim, eu tento observar o que está acontecendo. Eu participo de muitos grupos aqui no Facebook, tenho contato com muitas pessoas, então eu tento observar o que está acontecendo, o que as pessoas têm notado, meio que o mercado tem trazido de informação, e eu venho trazendo esse suporte para as pessoas, que é meio que trazendo o que elas querem ouvir, né? E a ideia aí da live de hoje, ela surgiu dessa realidade, de como a nossa sociedade tem se transformado e como a nossa sociedade está buscando alternativas diferenciadas para alcançar um resultado. Uhum. E esse é o objetivo, e essa foi a razão pela qual eu juntei esse grupo de pessoas para trazer essas informações especiais que vão ser bem bacana, vão ser com uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado de mainstream, digamos assim. Convencional, né? Ainda falando da mesa da saúde, eu queria, aqui de primeira mão, contar para vocês que a Feira da Saúde está no forno. Quem lembra da Feira da Saúde? Se você lembra da Feira da Saúde, coloca aqui nos comentários, porque a Feira da Saúde que tivemos ano passado, ano retrasado, não lembro, foi um marco dentro da nossa comunidade aqui no Reino Unido. Foi fantástico a experiência de todos que puderam participar, presenciar, se inundar daquela montanha de informação. Foi muito legal, sem contar o social. Esse ano o social não vai acontecer da forma como aconteceu da outra vez, devido ao que estamos vivendo, mas vai acontecer a Feira da Saúde no dia 24 de outubro. Já, acompanhe a página, já vai sair as inscrições, tá bom? E também, esse ano vai ter o lançamento da Feira Holística. Então, eu vou separar e a gente vai fazer só uma feira falando sobre as terapias holísticas. Eu vou juntar aí um grupo amazing de profissionais que trabalham com terapias holísticas para trazer essa informação
para vocês. Vai ser no dia 21 de novembro e já também as inscrições vão estar abertas. Falando em observar, eu queria só lembrar, para quem acompanha a página aqui, para quem está vendo essa live, para clicar para receber as notificações de live da página do CCRU. Dessa forma, toda vez que alguém, algum voluntário, tiver alguma programação ao vivo aqui na página do CCRU, você vai receber. Então, você vai ver na sua tela, receber notificações. Clica para receber todas as notificações daqui do CCRU, tá bom? Excelente dica, porque de fato tem os algoritmos das redes sociais e se a gente não faz isso, acaba que a gente perde mesmo a programação. Bom, vamos chamar então as nossas convidadas, e eu brinquei quando me contaram dessa live, que eu já passei por todas as ofertas de terapias aqui, então eu sou a personagem da live, eu já passei, adoro, sempre recorro a essas ferramentas e indico para todo mundo. Vou agradecer de novo a transmissão da Brasil na Mão, nossa parceira, e vamos agora então apresentar nossas convidadas, que vão compartilhar as informações, as opções de caminho que a gente tem para fazer essa proposta do autocuidado. Primeiro é a Carolina Andrade, psicoterapeuta, terapeuta holística em aromaterapia, vai chegar aqui para a gente. Oi, tudo bem? Boa tarde para quem está aqui, bom dia para o Brasil. Bom dia, Carolina. Boa tarde, né? Eu esqueci. Bom dia para você, né? A Jana Hitzna, psicóloga, coach emocional, terapeuta holística em Theta Healing e fitoterapia, vai chegar também. Cadê a Jana? Será que ela caiu? Bom, vou chamar a Maria Cecília Álvares, então. Às vezes a Jana caiu, eu não estou acompanhando. Maria Cecília Álvares, psicóloga, especialista em terapia com florais de base sistêmica. Vamos ver se a Maria Cecília aparece. Será que elas não estão conseguindo entrar, não? A Jana está mandando mensagem para a gente que ela está aqui. Vocês estão vendo a Jana, Flávia e Carolina? Não. Não. Não consigo ver ninguém, só nós três. Eu estou acompanhando na página também, na transmissão, e ela não tá, só estamos nós três. E tem a Vivi Mazzocco também, psicóloga, facilitadora em constelação familiar sistêmica, facilitadora em barras de access, terapeuta mindfulness, de atenção plena. Vamos ver se a Vivi consegue entrar. Tá todo mundo dizendo que está aqui. Elas só não estão entrando na... Pode ser que é porque elas não estão conseguindo acessar. Vamos então começar e depois elas entram, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos começar e elas vão entrar. A gente ia começar contando um pouquinho para as pessoas, assim, esse conceito, esse entendimento de autocuidado, né? Que pode, na verdade, é muito... Ó, a Maria Cecília está entrando. Boa tarde, bom dia. Boa tarde para quem está aqui no Reino Unido, bom dia para quem está no Brasil. É um prazer estar aqui. Então, vou falar de novo. A Maria Cecília é psicóloga, especialista em terapia com florais de base sistêmica. Vou lembrar aqui, para as pessoas ligarem o nome é figura. Então, vamos fazendo, né, gente? E aí as meninas vão entrando. Maria Cecília deu essa sugestão da gente falar um pouquinho sobre esse conceito de autocuidado e vou pedir para vocês, então, falarem dele, que eu acho que é bom a gente começar do início mesmo. Olá, boa tarde a todos. Bom dia no Brasil. Eu sou a Jana Hitzna, psicóloga, coach, terapeuta holística. É um prazer imenso estar aqui contribuindo para essa live. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a senha para vocês entrarem é eu falar que nós vamos falar do conceito de autocuidado, que eu só falei, a Vivi entrou. Vocês contarem de autocuidado que entra uma. Oi. Oh, sumi.
Não, tá vendo? Aqui, ó, constelação familiar, barra de Access, Mindfulness, que é a atenção plena. Bom dia no Brasil, boa tarde para quem está aqui. É um prazer estar aqui, gratidão pelo convite. Então tá, todas então apresentadas, presentes. Vamos lá, gente, agora sai. Conceito de autocuidado. Quando a gente falou que ia falar sobre o autocuidado e o conceito, eu fiz uma pesquisa entre os meus seguidores, o que era autocuidado para eles, né? E a maioria respondeu, é tempo para me cuidar, é tempo para parar e pensar, deixar de pensar nos outros e pensar só em mim, focar em mim, seja física, emocionalmente, mentalmente. Então, eu acho que é um pouco disso tudo, sim, mas eu acho que é um pouquinho mais, eu acho que vai além do que a gente tem a primeira percepção, eu acho que são os desejos mais profundos que a gente tem com a gente mesmo. E aí a gente vai buscando formas de encontrar isso, um passinho de cada vez, não é? É um autocuidado, cuidar da pele, ter um banho relaxante, uma massagem, é um autocuidado, mas eu acho que é um pouquinho mais além o que a gente quer aqui, né? São aqueles desejos mais escuros, assim, mais, não escuros, mas que estão mais escondidinhos dentro da gente, né? Eu concordo com a Carol. Para mim, autocuidado está bem juntinho com o autoamor, e isso significa estar em contato com as nossas necessidades interiores, aquelas profundas, né? E parar e dar uma olhada para isso, porque muitas vezes a gente começa a ter ansiedade, começa a ter angústia, que não é assim uma coisa passageira, né? Não é uma coisa, hoje eu não tô legal, mas no dia seguinte a gente já está bem. Então, às vezes a gente precisa começar a observar o quanto repetitivo é essas emoções destrutivas, ficar ansioso, ficar querer se excluir, ficar sozinho, e a gente precisa olhar para isso, parar, olhar, e eu acho que uma das coisas que as pessoas, nós, né, não fazemos isso, é porque dói olhar para isso. A gente vai ter que olhar para algo que está incomodando, para algo que está doendo, e a gente vai vivendo porque não quer olhar para aquela dor. E nós precisamos parar, olhar para isso, mas fazer um olhar carinhoso conosco. Olhar para essa dor, para isso que está incomodando, com amorosidade, com acolhimento, ao invés de culpa, porque aí a gente fica estacionado e demora muito o processo da ressignificação, ou seja lá o que a gente esteja precisando fazer. Mas então é para ouvir os sinais que o corpo dá. Eu sempre digo que o corpo fala. Então, por que eu estou ficando muito tensa? Por que eu estou tendo dores no estômago? Por que as minhas costas estão doendo demais? E isso são sintomas, né, das nossas questões emocionais. E olhar para isso com muito carinho, acolher, e a partir daí, então, procurar o caminho aquele caminho que você se identifica, aquilo que vai ajudar você. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas de uma maneira muito acolhedora e amorosa consigo mesmo. Isso, concordo com a Viviane, né? O autocuidado, a gente tem dois cérebros, né? Que nós falamos de saúde holística. A gente tem o intestino, que é o nosso segundo cérebro, e a gente tem a nossa mente, né? Então, quando a gente leva um estilo de vida saudável, né? Se alimentando bem, praticando exercícios, né? Se alimentando de alimentos saudáveis, né? Alimentando o intestino muito bem, absorvendo as minerais, as vitaminas necessárias, isso também vai afetar o bom funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, né? E cuidar da mente é cuidar da positividade, é cuidar dos pensamentos, né? Trabalhar pensamentos positivos, né? Se libertar do ressentimento, se libertar, como a Viviane falou muito bem, da dor, se libertar das mágoas, né? Quando a gente está muito ali no passado, é onde a gente está cultivando muito o ressentimento e as mágoas. Quando a gente está muito no futuro, a gente está cultivando o medo, a ansiedade. Então, quando a gente passa a se focar no momento presente, nós vivemos a vida intensamente. Nós entendemos que é viver e agir no aqui e agora é que faz a diferença. E também isso traz uma consciência que, se eu me alimentar de pensamentos sempre positivos, mudar o padrão de crenças, né, reprogramar o meu padrão de crenças, ressignificar as minhas emoções. Porque se eu mudo o meu padrão de crenças, as minhas emoções serão automaticamente trabalhadas.
não é? E como a Viviane falou muito bem, que ela falou o ponto da psicossomática, quando concentramos emoções negativas nas partes do nosso corpo, nós adoecemos, não só fisicamente, mas também psicoemocionalmente. Então, esse autocuidado é corpo, mente e espírito. A espiritualidade também envolve essa questão da gente cultivar a esperança, cultivar a fé em si mesmo, cultivar a fé que tudo que vem na nossa vida é aprendizagem, ressignificar essas emoções e agir para o sucesso, agir para o saudável, para relacionamentos significativos, enfim, buscar a tua essência, resgatar a sua essência, resgatar a tua força interior, e assim as mudanças acontecerão na sua vida, a partir do momento que você passa a mudar o teu mindset. Então, o autocuidado é físico, mental, né, emocional e espiritual. É ser holístico. Bem, eu gostaria de colocar acrescentar, não é? Porque o autocuidado só é possível quando há transformação, não é? E a transformação só é possível através do autoamor, como a Vivi bem colocou, não é? Então, assim, há que se ter coragem, né? Porque implica necessariamente em ressignificação, né, das emoções, principalmente. E como a Vivi bem disse, não é fácil, não é olhar para as nossas dores, mas não olhar as nossas dores no sentido de revivê-las, mas no sentido de ressignificá-las. Né? E isso, para mim, né, no meu entendimento, na minha percepção, só é possível quando você olha para você, quando você olha para as suas emoções, né, quando você olha para as suas sombras e acolhe, né, como parte de você. Né? Só assim você pode seguir adiante, não é? Com mais amor, com mais cuidado por si próprio, né? E com mais alegria de viver, eu diria, não é? Integrando, né, a espiritualidade, integrando a mente, integrando o corpo, né? Então, basicamente é isso. Eu só queria acrescentar que, assim, autocuidado só existe, né, na medida em que você se autotransforma, não é? Isso. Posso só falar alguma coisa? Pegando Claro. o gancho de você, Cissa, essa transformação é muito bem, como você disse, e como eu estou aqui para falar da constelação familiar, dentro da visão da constelação familiar, é você aceitar a tua realidade com concordar, aceitar, não é bem a palavra, mas concordar com aquilo que está acontecendo, concordar com aonde você está, concordar com os pais que você tem, concordar com a vida que você tem, tomar essa vida, mas de um princípio de concordar, de se curvar diante daquilo que é real, que é a tua realidade. E aí, então, você começa a fazer um movimento interior, um movimento para que a sua vida flua de uma maneira melhor, mais tranquila, mas esse aceitar, esse concordar, é dolorido. E a gente tem que olhar para ele e enfrentar ele, porque a gente tem, trazendo a constelação de novo, a gente tem uma força muito grande com a gente, né? Com a vida. E por aí vai. Mas eu vou deixar agora as outras meninas falarem. Isso. Falando do Theta Healing, eu trabalho com Life Coach, eu trabalho alinhado com coach, eu alinho outras terapias holísticas, que é a fitoterapia, e trabalho também com Theta Healing, que é o meu tópico de hoje, né? Vou falar do Theta Healing. Então, Theta Healing justamente é uma técnica quântica, é uma técnica holística que trabalha corpo, mente e espírito, através da cura vibracional, através da cura energética, que promove essa cura, essa transformação física e emocional, né? Então, o Theta Healing, ele traz um novo. Eu tenho clientes que são curados instantaneamente, eu tenho clientes que precisam de mais sessões, porque são feridas e traumas muito profundos, né? E o Theta Healing promove essa mudança de vida. Uma vez que as crenças limitantes são identificadas, que vêm dos traumas, essas crenças limitantes, elas são reprogramadas. É claro que há um processo de testagem do subconsciente, teste energético,
né, relacionado à mente, relacionado ao subconsciente, para identificar se essas são as crenças reais e se elas foram curadas ou não. Então, ao identificar essas crenças limitantes, ou seja, as crenças negativas que advêm a partir do nascimento, né, a história, o histórico familiar, as vivências que a pessoa tem na vida de uma forma geral, nós reprogramamos com as crenças positivas, né, e eu sendo apenas uma terapeuta, um canal, né, o trabalho é o trabalho divino, o trabalho de Deus, nosso Criador, faz todo esse campo energético. E esse trabalho de reprogramação, é claro que tem a autorização do meu cliente. O cliente autoriza, você autoriza essa crença que eu sei como perdoar, sim, ok, obrigado, está feito, está feito, está feito. Então, tudo existe uma autorização do cliente, porque se ele autoriza, ele permite a reprogramação, a troca de crenças negativas pelas crenças positivas. E automaticamente a pessoa sente, quando há a mudança do padrão de crença, ela sente emocionalmente melhor, ela sente como o peso que veio das costas, né, a angústia ser liberada, o ressentimento ser liberado, né? Muitas vezes, muitos clientes relatam, parece que foi um peso que saiu na minha região cervical, dos meus ombros, não é? É o peso que estava do ressentimento, da angústia, da mágoa sendo carregado há muito tempo. E falar de depressão, a depressão é isso, a depressão é a desconexão da minha essência, de quem eu sou, a desconexão do que está acontecendo na minha vida. Eu estou tão oprimido, eu estou tão ressentido, eu estou tão sofrido, que eu me desconecto de tudo e fico ali me isolado, não é? E o Theta Healing promove essa liberação dos remorsos, promove a liberação do ressentimento, e a técnica faz a pergunta-chave: o que você aprendeu com isso? Se você teve uma infância que a mãe e o pai te bateu muito, qual foi a aprendizagem? Por que isso está sendo ainda retido no seu subconsciente e trazendo bloqueios nas áreas da sua vida? Quando a pessoa entende a aprendizagem, entende que o pai e a mãe fez aquilo porque também passaram por abuso, ou porque o pai e a mãe eram no nível de evolução, de maturidade que eles estavam naquele tempo, quando há esse entendimento, o ressentimento é liberado e há o perdão. E é claro que as dificuldades, né, as crenças que limitam o sucesso profissional, as crenças que limitam os relacionamentos saudáveis significativos, as crenças limitantes e negativas que geram as enfermidades, aí a partir do momento que elas são reprogramadas, há a mudança no campo vibracional energético e, consequentemente, a cura acontece. E os desbloqueios da vida também acontecem. A vida tem um fluxo mais leve, mais fácil e com mais abundância, mais saúde e mais felicidade. Obrigada. Eu acho interessante, né, ouvir vocês falando, porque assim, nós estamos falando a mesma linguagem, né? E de alguma forma somos todos sistêmicos, né? Sabe? Né? Nós usamos termos diferentes, nomenclaturas diferentes, né? Mas é verdade, né? O que nós sempre queremos, né, é o bem-estar do nosso semelhante, não é? Independentemente do instrumento que a gente usa para tocar o coração desse semelhante, não é? E isso é muito lindo, né? Isso, para mim, é o que a Marina falou que as terapias que nós íamos apresentar hoje, né, sobre o nosso trabalho, são terapias do amor, e ela tem razão. Sim. Né? Porque, por exemplo, os florais de Bach, eles fazem exatamente o processo, né, que a Jana descreveu, né? Mas usa a essência vibracional das flores, não é? Para fazer essa limpeza, não é? E para tratar os traumas emocionais que exatamente causam as nossas dores, né? E ela falou sobre a depressão, por exemplo, né? E a depressão é uma profunda dor na alma, é um cansaço, né? De tanto sofrer, não é? Então, assim,
a constelação vai trabalhar isso, a aromaterapia vai trabalhar isso, o Theta Healing vai trabalhar isso, os florais vão trabalhar isso, né? Mas sempre levando em consideração os profissionais e a postura dos profissionais que estão ali para dar essa mão, né? Esse suporte, né? Que é a escuta amorosa, né? A fala amorosa, a visão, né, que nos permite olhar além do aparente, além daquilo, né, que os nossos clientes estão trazendo, não é? E principalmente a postura do não julgamento. Isso é essencial, né? Isso é Desculpa. fundamental, o não julgamento. Não julgamento. O não julgamento é importante. Acho que a base de todas as terapias holísticas, não é, colegas? É a não Para julgamento. mim, é a base de todas as terapias, viu, Maria? Sim. Você falou uma palavra muito importante, você usou a palavra postura, né? A postura do profissional. E eu acredito que na profissão de vocês, tanto na de vocês quanto na minha, a nossa postura tem que ser uma postura humilde, uma postura ali de simplesmente um facilitador, né? Eu, no meu caso, sou facilitadora de constelação familiar, e o nome diz tudo. Só estou ali para facilitar algo que o cliente vai trabalhar por ele mesmo, sem julgamento, com muito respeito, respeito por aquela pessoa, respeito pela vida daquela pessoa, pela história dela, pela história da ancestralidade dela, e me colocar numa posição ali humilde, básica, e só está mesmo ali dando uma singela, um pequeno detalhe, uma pequena frase que a pessoa vai falar e vai fazer aquele movimento interno maravilhoso dentro dela, mas a minha postura é realmente de simplesmente de facilitador e nada mais ali. Não estamos ali, né, para dizer para a pessoa é assim ou é aquilo, você não está vendo, não está percebendo, está fora da ordem, não é nada disso, é acolher aquilo e deixar a pessoa no seu próprio tempo. Às vezes, sim, às vezes a gente tem que ter uma energia ali mais firme para mostrar, mas mesmo assim, mesmo quando precisa disso, a gente precisa ter uma postura um pouquinho mais firme, essa postura tem que ser feita com muito amor, sem julgamento e com muito respeito por ela e pelo sistema dela, né? Isso mesmo. Teve uma pergunta, eu vou responder a pergunta da Sandra, se a Marina permite. Onde faz o Theta Healing? Vou explicar mais um pouquinho do Theta Healing e vou responder a pergunta da Sandra, né? Então, Theta Healing... Sim? Eu queria só para ficar fresquinho, porque a Maria Cecília falou em ser sistêmico. Eu acho interessante, Maria Cecília, a gente explicar o que é esse ser sistêmico. A gente pode estar falando com pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. Correto. Vivi, vamos nessa. Vou precisar da sua ajuda, porque Vivi conhece muito mais, né, sobre constelação familiar do que eu. O meu conhecimento está ali só para dar suporte, né, ao uso dos florais. Mas, assim, o sistema somos nós, nossa família, não é? O contexto, a sociedade onde nós estamos inseridas, né? E tanto quanto o sistema familiar, né, quanto o sistema social, eles nos influenciam, não é? E quando a gente tem a compreensão desse sistema, né, é muito mais menos dolorido, digamos assim, não é que a gente trabalhe, né, trazendo a compreensão, né, de como é que a sua família, né, não é porque, é como, o que a sua família trouxe para você influencia a sua vida, né, e como ela pode, de repente, engastalhar, né, você em algum momento, mas na medida em que você toma consciência dos seus processos e dos seus processos familiares, e na medida em que você acolhe, não é, os seus pais, os seus ancestrais, e a força que vem com eles, né, aí então você pode caminhar novamente de uma forma mais saudável, né? Vivi, me ajuda aí. Eu acho que você falou muito bem, porque na verdade nós estamos todos interconectados,
não é? E você falou de uma coisa que só me veio assim, só adicionar, você falou que o sistema, né, os nossos ancestrais, eles influenciam em nós, mas nós também influenciamos no sistema, né? Então tem uma influência ali, tem uma interconexão. Então somos influenciados, mas também influenciamos. Uhum. E então, quando eu comentei, né, que eu estava ouvindo todas falarem, eu falei assim, gente, nós falamos a mesma língua, né? Porque nós falamos a língua. Porque nós inserimos, né, a nossa realidade, que é nossa, mas nós inserimos essa realidade, né, dentro do nosso sistema familiar, não é? Principalmente o familiar, né? Então, assim, eu acho que todo mundo é sistêmico por causa disso. E eu costumo falar que o Dr. Eduardo Bach, que foi o criador, né, ou o co-criador, né, dos florais de Bach, porque ele simplesmente colheu e teve sensibilidade para colher as informações que a natureza estava passando ali, não é? Ele foi, para mim, assim, um dos caras mais sistêmicos que eu já conheci na minha vida. Só que naquele tempo não existia, né, essa terminologia, né? Mas, assim, nós estamos falando de sistemas, sim. Não sei se clareou, Marina. Sabe, assim. Eu acho que a gente pode pensar mais ou menos assim, nós somos sementinhas que estão dentro de um terreno e que aí a gente vai crescendo. Se o terreno é mais arenoso, talvez exija mais esforço da semente para a gente crescer e virar árvore, planta. E mesmo quando a gente é árvore e planta, depende da água que a gente recebe, dos nutrientes, nós estamos ali, mas nós estamos sendo impactados por tudo aquilo que está nos ajudando a caminhar, né? Ainda que às vezes a gente ache que não está ajudando tanto, aquilo ali está, de certa forma, influenciando. E aí, quando a gente consegue compreender melhor aquele terreno, os nutrientes que tiveram, os nutrientes que faltaram, a gente consegue dar para a gente aquilo que vai transformar a nossa caminhada em algo mais fluido, né? Sim, pode ser mais ou menos assim. Sim. Eu vou voltar então para a pergunta da Sandra, porque eu interrompi a Jana, só porque assim, tem coisas que ficam frescas, né, Sandra, depois a gente esquece. A Sandra perguntou, né, Jana, como e onde faz o Theta Healing? Então, o Theta Healing é uma técnica bem abrangente, você pode fazer por telefone, você pode fazer virtual, não é? Por Skype ou outra plataforma, e você pode fazer presencialmente. Então, o Theta Healing, o terapeuta entra no estado de meditação, onde atinge a onda cerebral teta, aonde nós, terapeutas, conseguimos acessar o subconsciente, identificar quais são os traumas, quais são os bloqueios, quais são as crenças limitantes. E é claro que para chegar a esse ponto, a gente vai escavando para saber mais, né, o que gerou isso, como isso aconteceu. A gente faz todo um processo, né, de saber mais para chegar até as crenças de raízes, aonde os traumas são concentrados. Quando a gente atinge as crenças de raiz, é onde o nosso cliente chora, o nosso cliente se manifesta emocionalmente, é onde o trauma é vivenciado, e muitas vezes é necessário, é melhor do que o trauma ser escondido, né? Ser encobertado, é melhor deixar o trauma vir, resolver, deixar sair aquelas emoções relacionadas, reprogramar com crenças melhores, mais positivas, e assim a pessoa consegue liberar daquele trauma, liberar do ressentimento, liberar das mágoas, e assim o fluxo de vida flui com mais saúde, com mais alegria, mais felicidade. Então a técnica ela tem essa facilidade, porque nós terapeutas, com a autorização do nosso cliente, a gente consegue acessar o campo vibracional, o campo energético. Então pode ser por telefone, pode ser por câmera, pelo Skype, pelo Zoom, como também pode ser presencialmente também. Ok? Obrigada. Ô, Joana, aí você está falando de trauma, legal também da gente explicar. Trauma pode ser, por exemplo, você era um bebê, você chorou, sua mãe demorou a chegar, você pode ter entendido que você estava abandonado. Né? Trauma não necessariamente um acidente de carro ou um sequestro, são coisas às vezes muito sutis, né? Que a gente cria. Nós estamos falando, eu acho que são muito mais os traumas emocionais, não é? Exato. Do que os traumas físicos, né? Nesse caso, né? E os traumas, normalmente, eles estão relacionados com as nossas crenças limitantes, aquelas que a gente aprendeu lá, né?
foi aprendendo, né, na nossa infância, não é? E assim, agora percebendo, né, pelo que nós estamos conversando que assim, em algum momento, seja, né, qual o processo terapêutico que você opta, né, por fazer, há sempre um momento onde vai acontecer esse movimento de catarse, né, esse movimento de limpeza, não é? E nem sempre, né, de forma suave, né? Mas como a Jana falou, é importante que ele aconteça, porque aí, assim, né, você limpa, digamos assim, né, para dar lugar àquilo que cura, né? Assim, que são... deixar ir, né, Cecília? É deixar Oi? ir. É deixar ir. Deixar ir, Isso, solta, libera. porque Vivi falou uma coisa, logo no princípio, né, da nossa conversa, que, assim, cada pessoa tem o seu tempo, É. não é? E a gente só pode trabalhar aquilo que está, de alguma forma, consciente, né? Ou de fácil acesso, né? Tanto para o facilitador como para o cliente, sabe? Né? Então, assim, às vezes demora tempo. E é processo, não é? Não é varinha de condão, né? Porque Por muitas exemplo, vezes... desculpa, por desculpa, gentileza, continua. É que não, você pode ir. falou, né, do estar pronto, e realmente a pessoa precisa estar pronta. Você quer ver? Eu quero falar uma coisa. Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim, isso é sem crítica, sem julgamento, é só porque combina com o que a gente está falando. Olha, eu conheço uma pessoa, está sofrendo muito, e eu gostaria de dar para ela de presente uma constelação familiar. Eu já falo de cara, não funciona. A menos que essa pessoa esteja pronta, queira fazer, não tem condições, e você quer, então, contribuir com essa busca dela, muito que bem. Mas se você está vendo que ela está sofrendo, e você acha que a constelação vai ajudar, e aí você quer dar de presente, porque você quer que ela faça, mas ela não está interessada, e ela vem fazer uma constelação porque você indicou, disse que vai ajudar, e a pessoa fala assim, eu não vou ser chata, vou lá e vou fazer, para não chatear outra pessoa. Não funciona, a pessoa não está pronta, a pessoa precisa estar... Eu sempre digo, o que eu faço para fazer uma constelação familiar? Escuta o teu coração. Se o teu coração está dizendo, não, agora eu quero, agora eu preciso, então aí é o momento. Se não está, espera. Você pode, é lógico, dar uma empurrada se você vê que as coisas estão muito difíceis, você também não vai ficar esperando esse coração falar, você vai começar a agir já, né? Mas para você fazer uma constelação familiar, o coração tem... Porque a minha pergunta é, o que o seu coração deseja? Né? O que você está buscando? O que você está esperando? O que é que o seu coração quer? Então, se esse coração não está pedindo, se esse coração não está pronto, a pessoa faz a constelação, ela vai ver ali, porque, né, na constelação a gente vai para o desconhecido, é um trabalho que eu acho lindíssimo, porque você não sabe o que vai acontecer numa constelação, é ir de encontro ao desconhecido, e isso muitas vezes assusta o cliente. E aí você vai ver situações que você vai ter que tomar posturas diferentes da que você vem vivendo. E se você não estava pronta para isso, é muito difícil essa postura acontecer. Porque aí você volta e você continua onde você estava, porque você não está pronto para fazer esse movimento interno, para tomar essa postura diferente, porque muitas vezes, né, a filha se tornou mãe da mãe, deixou de ser filha, está num lugar errado, infringiu ali a lei da ordem, e isso, lógico, vai acarretar consequências para a vida dessa pessoa, a vida não vai fluir, vai ter dificuldades, mas aí ela tem que fazer aquele movimento de voltar para o lugar de filho, se colocar num tamanho pequeno, né? Porque na constelação familiar, o pai e a mãe, eles são grandes, os filhos são pequenos. E às vezes faz aquela inversão, o filho fica grande diante do pai e da mãe, saiu do seu lugar, dá todo o emaranhado, é isso que a gente fala do emaranhado, aí tá emaranhado ali com a mãe, tá num tamanho grande e tem que voltar para o seu trabalho pequeno, de lugar de filha. Então, esse movimento, você tem que querer, você tem que estar pronto para fazer isso, porque senão você não dá conta. Pegando o teu gancho, Vivi, com o Theta Healing é a mesma coisa. O Theta Healing, a pessoa tem que estar aberta para o healing. Ela tem que estar aberta para receber exatamente.
Né? Então, se há bloqueios, a gente tira esses bloqueios, não é? Nós trabalhamos os bloqueios, né? Se ela se acha merecedora de receber a cura, né? Porque o grande problema, né? As crenças geralmente limitantes que vão desencadeando e vão chegando ao ponto da depressão, começa da crença, eu não sou bom, não sou boa o bastante. Começa a partir dessa aí. E os 3 R's, né? Que em inglês, rejection, resentment and regret, né? Então, significa rejeição, ressentimento e arrependimento. São os 3 sentimentos que desencadeiam sintomas, né? E o ressentimento é... Exato. Exato. Então, quando há liberação, você trabalha, entende qual foi a aprendizagem, ressignifica as suas emoções, relabora o teu mindset, né, a tua mente, com as crenças positivas, bom, eu aprendi isso, então eu evoluí nisso. E quando você libera o sentimento de rejeição, o sentimento de arrependimento e de ressentimento, que a gente não faz só o download de crenças positivas, nós também fazemos como é sentir-se amado, como é se sentir que posso perdoar alguém, né? Então, o Theta Healing trabalha, além do perdão de crenças, trabalha também os sentimentos. Então, é muito importante, quando você buscar a ajuda de um profissional, certo? Para trabalhar a depressão, especificamente aqui, né, que estamos falando mais. É importante você estar aberto para mudanças, é bom você estar aberto para a cura, não é? Aberto para se libertar, como a Viviane falou, desses emaranhados, não é? E se permitir ser feliz, se permitir mudar de vida, mudar a tua mentalidade, desenvolver a tua inteligência emocional, não é? Pegando a parte também do coach, também, que é excelente nesse aspecto, né? Além do Theta Healing e outras terapias, grande parte das terapias. E como colocar isso em prática na minha vida, para que tudo na minha vida que estava emperrado, estava travado, destrave, flua para a saúde e abundância. É porque aí passa a ser uma prática da tua vida, porque, por exemplo, eu acredito que tanto o teu trabalho como de todas nós aqui, uma sessão, você vai para uma constelação, você vai fazer sessão uma vez só, você não vai ficar constelando uma mesma questão várias vezes. Aliás, isso é muito importante, você constelou uma vez e basta, porque ali você viu, você entendeu, e aí aquela coisa de postura que eu estava falando antes, você vai levar isso para a vida. Então, é lógico que vai ter situações, vai ter dias que você vai estar voltando para aquilo, porque você está tão acostumada com aquilo, você viveu aquilo tanto tempo, que é natural, é normal você querer voltar, mas aí você está consciente, já não é mais um processo inconsciente. E aí você fala, opa, já estou voltando a querer ser mãe da minha mãe, então deixa eu me colocar de novo no meu lugar de filha, de menor, ser menos arrogante, né? Deixa minha mãe lá com as questões dela, que é dela, ela dá conta, eu não preciso salvar ela, porque às vezes tem isso, né? Na constelação a gente vê muito isso, o filho quer salvar o pai ou a mãe, e não a gente, no fundo é uma dor com ele mesmo, de ver um pai ou uma mãe passando uma dificuldade, então eu quero trabalhar essa dor em mim, porque tá doendo, tá me angustiando de ver aquele sofrimento, eu quero ir lá, quero resolver. Não, é uma falta de respeito até com o destino do meu pai ou da minha mãe. Deixa eles passarem o que eles têm que passar, porque eles dão conta, é o destino deles, deixa eles passarem esse destino do jeito que eles acham que eles têm que passar, eu não tenho que ir lá tentar dizer para minha mãe que, ó, você está fazendo isso, não vai ser legal. Deixa ela fazer do jeito dela. Eu estou aqui como filha pequena, eu vou dar o meu suporte, vou colaborar, vou ajudar ela, mas como filha, não como mãe dela, né? Então, a gente sempre, depois que você faz uma constelação, é normal você querer voltar para aquela postura errada que você estava, ou fora do seu lugar, mas aí você te volta, opa, deixa eu voltar aqui para o meu lugar de pequenininho. Então, é para o resto da vida, você leva isso para a vida. É isso mesmo, é o processo de aprendizagem de cada um, não é? O processo evolutivo, não é? Muito bom. Eu adoro a constelação. Eu vou fazer a pergunta da Nayara, porque eu achei essa pergunta muito oportuna. Que ela citou que a gente já falou da depressão, que a depressão é uma dor profunda na alma, concordou com isso, e ela pergunta, e no caso da ansiedade, como é que funciona? Porque às vezes nós ficamos ansiosas sem motivo aparente. E acho que eu tenho para mim que a ansiedade é uma questão assim, pungente, urgente mesmo. Cadê a Carol? Bom, fala, Cecília. Cadê a Carol?
Daqui a pouco a Carol volta, gente. Oi, mas então, olha, eu falo, eu costumo dizer o seguinte: a culpa prende um pezinho nosso no passado, projeta a gente para o futuro. Então, assim, quando você está ocupada, não é, com o passado e com o futuro, você não vive o momento presente. A ansiedade, não é, é essa projeção que a gente faz, né? A gente está constantemente no futuro, né? Então, a ansiedade, muito, né, basicamente, digamos assim, não é? É quando a gente está o tempo inteiro no futuro. Nós vivemos, né, numa sociedade que é tudo para ontem, né? Sabe assim, né? Sabe que eu lembro de uma música aqui do Lenine que eu gosto muito dele, que ele fala que assim chama Paciência, não é? E é aquela coisa do que assim, o mundo gira cada vez mais veloz, o mundo espera de nós, não, como é que é? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, não é? E nessa a gente vai indo, e quando a gente percebe, a gente se perdeu de si. Né? Muito importante isso, Cissa. Né? A gente se perdeu de si. Né? Então, assim, a ansiedade é essa coisa de estar constantemente, né, lá na frente. Né? Eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... E aí isso vai causando, né, aquela inquietude, né? E aí chega uma hora que, assim, sabe, você vai ter que parar. A ansiedade, ela na verdade, a grande parte das coisas que nós nos preocupamos para o amanhã são imaginários, né? Ah, perfeito isso, já, não é? Isso. O futuro é indefinido, a gente tem certeza do hoje. Então, quando a gente desenvolve a nossa consciência para o aqui e agora, a gente se liberta de grande parte dos sofrimentos. Não é, Ceci? Então, assim, né, o que fazer, né? Eu tenho um pouco de receio, né? Porque às vezes eu fico acompanhando a mídia e tal, e assim, eu fico um pouco assustada quando eu vejo assim, sabe? As fórmulas prontas. Faça isso, e você estará livre da ansiedade. Faça aquilo, sabe assim? Gente, não é um tamanho, né? Um tamanho único. Né? Cada ser é um ser único. Né? Então, há que olhar, não é, para esse ser, né? Levando em consideração o que ele está vivendo e também levando em consideração, né, a história dele. Não é? Só assim nós podemos ajudar ou facilitar esse ser, não é, a lidar melhor com a ansiedade, seja lá qual a questão, não é? A ansiedade, eu percebo que realmente é um problema mundial, e eu sempre falei que assim, depressão e ansiedade iam ser os traumas, digamos assim, né, e as coisas que nós teríamos que aprender a lidar no século XXI. E isso vem vindo, não é? Oi, desculpe. Maria Ceci, eu acho que só de te ouvir já vai ajudando a cuidar um pouco da ansiedade. Essa coisa que é e eu estou fazendo essa intervenção também porque eu estou combinando aqui com a Carol, a gente está querendo ouvir um pouquinho a respeito da aromaterapia, que ela caiu e agora voltou. E eu, por exemplo, estou com uma aqui agora, viu, Carol, para ajudar na concentração, na presença. Isso que a Cissa falou de... a pessoa vem com ansiedade, eu recebo muita gente que, eu sou ansiosa, eu preciso de um óleo, me passa um óleo. Não é assim, né? Primeiro, porque tem a história de cada um por trás, e aí para poder entender qual é aquele que a gente vai aplicar, né? Não é assim, lavanda é bom para acalmar, então vamos todo mundo usar lavanda. Não é assim, tem as contraindicações dos próprios óleos, né? E aí, no meu atendimento, por exemplo, a gente tem uma conversa primeiro, e aí depois eu faço
óleo específico para aquela pessoa, para aquele momento que ela está vivendo, para auxiliar durante o processo terapêutico dela. Em alguns casos, eu convido para que seja recebido junto ao processo terapêutico uma massagem, porque como a Vivi falou lá no início, o corpo fala. Então, às vezes a pessoa não quer falar aquilo, mas em determinados pontos de acesso do corpo, a gente consegue liberar alguma coisa a mais, tanto para a pessoa quanto para a gente como profissional poder trabalhar. Então não é um one size fits all, né, Cissa, que a gente sempre fala isso nas nossas conversas, é muito específico para cada pessoa, né, e para a ansiedade também. Então, eu acho que era só isso que eu queria acrescentar. O trabalho de Carol é muito amoroso, né, e eu percebo, caímos? De repente todos nós sumimos da tela, eu falei assim, ups! Mas assim, o trabalho da Carol é de uma amorosidade, de uma sutileza, né? Porque ela trabalha também, né, com a essência, né? Nós também, todos nós trabalhamos, né, com a essência, né? Só usamos instrumentos diferentes, mas assim. E aí, eu não sei por que eu estou fazendo, né, uma ligação entre. Uma vez eu ouvi a seguinte frase da Vivi. Minha? Ai, meu Deus! Uma vez você falou assim: quando a pessoa está pronta, o constelador aparece. E aí, né, eu falei assim, e é isso mesmo, mas não é isso só com a constelação, não. Quando o nosso cliente, né, quando a pessoa está pronta, né, para esse movimento, né, o terapeuta aparece. Né? Seja com o Theta Healing, seja com os florais de Bach, seja com constelação, seja com a aromaterapia, seja com qualquer linha terapêutica, entende? Né? Se a pessoa está pronta para esse movimento em direção, né, à cura, em direção ao autoconhecimento, o terapeuta vai aparecer. E se ela não estiver, não tem terapeuta bom para ela. Não vai estar bom. A pessoa pode estar com o texto e a terapeuta. A pessoa tem que estar pronta para a cura, né? Receber, transformar para a mudança interna. Com certeza. Internamente, que tudo ao seu redor modifica, não é? Conectando o processo de dentro para fora. De dentro para fora. Resgatando o amor próprio, a autoaceitação, não é? Está aberto a feedback, está aberto o que eu posso mudar, o que eu posso aprimorar, né? O que precisa ser mudado internamente para refletir positivamente no meu exterior, para que minha vida seja mudada. Isso. Né? Tem uma coisa que eu acho que pode ser interessante, que é o seguinte, eu percebo, acredito que muitas vezes a gente até tem consciência de que a gente está, de repente, vivendo uma situação que não está sendo tão legal para a gente, ou que a gente tem um hábito, um comportamento que não está trazendo tanto resultado. Mas a verdade, gente, é que toda transformação, ainda que seja uma transformação que vai trazer melhorias para a nossa vida, mais saúde, mais qualidade de vida, traz o novo, traz um jeito de fazer diferente, traz a mudança. E às vezes a gente está acostumado com aquele outro jeito, que não é um jeito que deixa a gente tão feliz, mas é o que a gente já sabe fazer e conhece. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu, particularmente, eu acho, pela minha experiência, que o trabalho com profissionais, ele acaba que se torna, assim, um grande apoio para a gente fazer essa transição para o novo, tendo aquele apoio, tendo mais segurança, porque, de fato, às vezes as mudanças são muito simples, mas pode ser muito desafiador fazer diferente e manter a diferença, né? Uhum. Sim. Isso. E eu acho que, nesse sentido, o terapeuta, ele vem como aquele que dá o suporte, né? E facilita, né, esse processo de mudança. Né? Porque não acontece num passe de mágica, é processo. Né? Então, assim, são 2 passos para frente, aí de repente, né,
você esbarra com alguma questão que ainda não tinha surgido, né? E isso te faz retornar àquela posição que não é a melhor, mas é a confortável, é a conhecida, não é? Então, o terapeuta está ali, não é? Para olhar com você, né? Eu digo assim, às vezes, né, dar a mão e caminhar junto com você na direção não é? Na direção da cura, na direção do autoconhecimento, né? Até que vai acontecer uma hora, né, que essa pessoa vai poder seguir adiante sem o terapeuta, não é? Eu tinha alguém na minha família que falava algo assim, eu não vou pescar para você, eu vou ensinar você a pescar. Não consigo lembrar quem falava, né? Eu gosto muito desses ditados populares, tá? Então, acho que o terapeuta um pouco é isso, assim, sabe? O terapeuta é aquele que pontua, que olha, que vê com você, não é, as possibilidades, não é? Até que ele possa, né, caminhar, né? Com segurança, novamente. Então, é isso, sabe? Eu acho que... Vou fazer só a pergunta da Vanderly, gente. A Vanderly Belo, nossa conselheira também da mesa de esportes, está aqui nos prestigiando, pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre os traumas agora relacionados a essas questões, às vezes até físicas, acidente de carro, as perdas, né, os lutos, que estão muito interessantes, né? Vocês também podem ser recurso nesses casos. Com certeza. Né? Carol, quer falar um pouco disso? Quem quer falar um pouco disso? Eu posso falar. Você quer falar, Carol? Não, pode ir, Jana. Então, o Teta Healing trabalha muito a questão das fobias, trabalha esses traumas. Tem gente que tem medo de avião, tem gente que... Um acidente de carro, com a pergunta da Vanderly, né? Os lutos, a perda de pessoas, entes queridos, não é? Então, o Teta Healing, ele atua como um processo, assim, bem efetivo, porque ao acessar ali essa situação, liberar aquela fobia, a pessoa entender que aquela fobia é uma fobia imaginária, no sentido que, né, nada vai acontecer. Vamos supor, uma fobia de avião. A gente sabe que a probabilidade do avião cair é menor do que um acidente de carro, não é? Então, na verdade, o que está por trás daquele medo ali, quando você vai fazendo digging, vai escavando, vai investigando até acessar a fobia, né, o que está atrás da fobia, tem coisas relacionadas à infância, tem coisas relacionadas a situações, a vivências, e aí quando isso é liberado, quando é reprogramado que avião é um veículo de instrumento seguro, eu me sinto segura pelo ser que eu sou, eu me sinto empoderado, né, ou empoderado. Então, quando você trabalha a parte que está ali da fobia, as emoções, as crenças limitantes que estão ali por trás, a pessoa automaticamente supera a questão da fobia do avião, por exemplo. A questão dos lutos. Os lutos, né, acontecem algo imprevisível, infelizmente, né, nós perdemos pessoas que amamos, e quando a pessoa passa a entender qual que é o aprendizado disso, que a pessoa teve que partir, ela passou por uma doença, todo o processo de sofrimento, ou que essa pessoa morreu de um acidente de carro, né? Qual que é o aprendizado disso? É fazer a pessoa entender qual é o aprendizado do que ela está passando, né? do sofrimento. Quando há o entendimento do aprendizado, que os ciclos se abrem, os ciclos também relacionados à morte, ok? Os ciclos se abrem, os ciclos se fecham, não é? E que cada um tem a sua missão, tem a sua contribuição aqui, né, nesse planeta, né, em termos espiritual, né, a pessoa automaticamente tem uma superação melhor, não é? Ou tem muita gente que... Eu tenho a minha enteada, infelizmente perdeu a mãe aos 2 anos e meio, né? E a minha enteada, ela chorava muito, falava muito da mãe, principalmente numa idade que precisa muito da mãe, né? Quando é muito criança. E ela falava com muita dor, com muito sofrimento. A mãe, infelizmente, faleceu de cirrose hepática, né? Falência do fígado, que atingiu os múltiplos órgãos devido ao alcoolismo, né? E é um trauma bastante para essa criança ela tem desordens emocionais, né, por exemplo,
mas quando ela agora está passando por uma psicoterapeuta especialista em criança, com desordens emocionais e outras desordens neurológicas, como autismo, TDAH, etc., quando a psicóloga começou a trabalhar bastante essa parte dos conteúdos emocionais do entendimento, né, que a mãe dela fez o que ela pôde, né, que a mãe dela fez o melhor dela, né, hoje ela fala da mãe sentar com aquela dor, sem chorar, né, isso demorou um processo, porque o processo, a luta é um processo, mas no termos do Theta Healing, quando há esse entendimento, né, que a gente vem aqui com a missão, que a gente contribui com os nossos talentos, com a missão que temos para contribuir, com as nossas aprendizagens que temos que adquirir, e que nós partimos, não é? Quando há esse entendimento que os ciclos abertos, os ciclos, né, se encerram, inclusive nos relacionamentos, quando os relacionamentos acabam, o processo de aprendizagem teve um fim, e cada um segue o que aprendeu com o outro, com gratidão, e segue. Então, quando há esse processo de aprendizagem, a libertação da dor, porque quando alguém parte, não é? É a dor, o sentir falta do outro. É como se fosse conscientemente um abandono, né? Se sentisse abandonado. Mas não quer dizer que o outro faleceu porque queria te abandonar. Né? Isso foi uma causa de várias coisas, não é? Que ocasionou, afinal, que é a morte. Então, quando a pessoa entende essa questão dos ciclos, os processos de aprendizagem, a missão a contribuir, não é? E libera essa dor, nessa conscientização, automaticamente o luto fica mais leve, não é? Ou a pessoa fica totalmente, ela entendeu, ela renova a vida e consegue viver a vida, sair da depressão ocasionada a traumas de acidentes, a fobias, ou depressão relacionada também a lutos, quando ela consegue liberar essa dor, liberar relacionado à fobia, o medo, não é? Ela consegue viver a vida dela novamente. Acontece muitas pessoas que não querem tirar a carteira de motorista porque sofreu um trauma de acidente com outra pessoa dirigindo, não é? Então, quando esse medo é liberado, quando há o entendimento, o que está por trás deste medo? Porque muitas vezes o que está por trás do medo são vivências que vêm da infância, né? Desde do parto, desde o nascimento, situações de vida que, na verdade, não é aquilo, não é? Então, aquela situação extremamente traumatizante, que ela sentiu a possibilidade de morrer, um acidente de carro, quando você vai ver, tem mais coisas por trás disso. Então, quando ela se libera desses traumas, quando ela se libera dessas dores, libera dos medos, das crenças limitantes, dos bloqueios que advêm ali, desde dos tempos mais remotos, né, vamos falar do início da infância, ela se sente liberta, né, e ela tira a carteira de motorista, resolve o medo, passa a pegar o avião, né, com mais tranquilidade, não é? E o luto também, nesse caso dos exemplos que eu trouxe, é resolvido de uma forma mais pacífica, com mais aceitação, certo? A partir do momento que nós conscientizamos o nosso processo de aprendizagem, tudo que vivemos, ao falar dos sofrimentos, e que a gente aceita, a gente se liberta. O que vocês acham? Eu vejo, por exemplo, Jana, que assim, os acidentes, né, são sustos muito grandes. Sim. Porque você não estava planejando, é um acidente que acontece, e esse susto em si já é um trauma. Exato. É um medo muito grande, inesperado. Né? E então, assim, quando se junta esse trauma, né, o susto da perda de um ente querido, não é? A dor acontece. Exato. O trauma emocional, não só o trauma físico, né, de ter sofrido o acidente, mas quando há a perda, né, daqueles que você ama nesse acidente, não é? Agora, o luto é um processo, né, que acontece, tem um tempo. Agora, se depois do que, digamos, as pessoas falam que um luto, digamos assim, normal, se é que você pode falar que existe normalidade num luto, né? Mas, assim, dizem que é em torno de 1 ano. 2 anos, geralmente, o processo psicológico, né? Pois é. Então, assim, se após esse tempo, né,
ainda há questões a serem resolvidas, então eu acho que aí é o momento de buscar uma ajuda. Exato, sim. Se você não está dando conta de lidar, não é, com isso de uma forma menos sofrida, então aí, né, está na hora, aí entra, eu acho, né, daqueles momentos, né, Marina, que a gente conversou no princípio, que assim, quando é hora de procurar um terapeuta, né, quando é hora de procurar, né, quando a dor é muito A funda, Rosa você Costa não está dando conta. perguntou, né? A Rosa Costa está até perguntando lá pelo nosso YouTube que se as terapias são direcionadas para cada tipo de trauma, se existe uma terapia melhor para cada caso de trauma, se elas se complementam. Acho que elas se complementam, tá? No caso dos florais, por exemplo, né, o Dr. Eduardo Paredes criou 38 florais, cada um, né, desenvolvido para trabalhar uma emoção, um estado emocional. Então, assim, você vai ter floral que vai te dar suporte a lidar, entende? Né? Mas, então, assim, há terapias, né? Depende do que a pessoa, de como a pessoa vai se sentir em relação àquele processo terapêutico, né? De repente, assim, ela pode estar querendo fazer um processo com os florais de Bach, né? Mas de repente não gosta do meu trabalho, é sério, né? Porque o processo terapêutico só acontece quando há empatia. Tem que ter afinidade, né? Verdade. Quando você entra em rapport, né, com o seu, né, e é mútuo, né, sabe? Assim, o processo terapêutico só acontece quando você e o seu cliente, né, entram em sintonia amorosa, sabe? Né? Então, quando Rosa pergunta, né, sobre se existem terapias mais adequadas para determinados traumas, existe a terapia que é mais adequada para você. Exato. Falou muito bem, Cecília. Isso, perfeito. É isso. Às vezes começa com floral, para daí dar o passo da constelação, a aromaterapia vai apoiar o trabalho que foi feito na constelação, aí depois pode ter uma sessão de entra na né, vai fazer uma massagem, não é? Usando os olhos, entende assim? Então, nada é excludente. Tudo é a questão de inclusão mesmo, não é? Porque uma terapia pode dar suporte para outra terapia, não é? E, né, você, às vezes, né, você só pode caminhar com aquele cliente até um determinado ponto, não é? Então, talvez seja a hora, então, de repente, complementar o processo com um outro profissional, não é? Então, assim, eu não vejo nada, entende? Não existe certo e errado, sabe? Não existe assim, assado, né? Desde que seja com amor, né, e com inclusão, tudo é possível. Eu acho que o cliente tem que estar se sentindo bem com o profissional que ele escolheu, mais do que com a terapia que ele está escolhendo, né? Fundamental, porque se ele não se sente confortável, se ele não confia no profissional que ele escolheu, não vai existir processo. Independente da terapia. A terapia não vai acontecer, independentemente, né, da sua ferramenta, né, se não houver essa sintonia, não tem processo, não acontece. Tem que haver o sazon, né? O amor incondicional. Tem que ter o sazonzinho. Pois é, eu fico falando que às vezes, assim, gente, deve ter virado jargão esse negócio, né, de terapia do amor, mas tô nem aí, porque é verdadeiro, é isso mesmo, entende? Assim, né? Já caiu no lugar comum, né? De repente falar isso, assim. Mas o fato de ter caído no lugar comum não quer dizer, né, que não seja verdadeiro. E é. Né? Então, é isso. A gente tem tempo ou estamos acabando? Não, eu vou ler um comentário, Vivi, que eu acho que você pode até
repercutir esse comentário, vai ser interessante, da Sandra, ela mandou para a gente no Facebook. Hoje entendo melhor, mas faz tempo meu parceiro desencarnou, levei um bom tempo com depressão e revolta, e daí me causou a fibromialgia. Tá. Essa fibromialgia pode ser, né, essa não... Aceitação. Vivi caiu? Caí? Voltou. Sim. Qual que é o nome da moça? Sandra, eu não estou confirmando, tá? É impossível eu, do ponto de vista familiar, confirmar algo para você, porque só mesmo olhando, abrindo o campo e olhando a tua história, para a gente poder dar um diagnóstico, né? Então, eu não leve isso ao pé da letra, mas sim, pode ser o fato de você não concordar que ele se foi e querer ir com ele, né? Isso pode sim ter somatizado a fibromialgia no seu corpo, mas isso não estou dizendo que é. Precisaria dar uma olhada, porque isso também pode estar relacionado com outras coisas que talvez você nem se dê conta, né? Talvez isso pode, que até acho que cai no que eu ia dizer antes, que eu queria dizer, por isso que eu perguntei se tinha um pouquinho de tempo, porque às vezes nós temos certos sintomas e vivemos algo que estamos vivendo o trauma de um antepassado, se dá para me entender, tá? Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes aconteceu algo, como eu estudei constelação aqui nesse país, no meu treinamento, a gente viu muito caso de guerras, de pessoas da nossa geração, minha, que tenho aqui 47 anos, sofrendo, tendo comportamentos, ou tendo sintomas mesmo, asmático, depressão, e por aí vai, fibromialgia, que poderia incluir, porque estão tentando lá resolver algo que aconteceu com o bisavô na guerra. Nós, no Brasil, não temos muito isso, porque nosso país não passou pela guerra como passou aqui, né? Então, a gente tem que olhar com mais cuidado para a tua história, para poder dizer alguma coisa, mas às vezes pode sim, qual que é? Se a gente, bisnetos, né? Nós, bisnetos, poderemos estar aí por amor cego ao sistema coletivo, tá? A consciência coletiva do teu sistema, repetindo algo, ou se colocando numa posição, numa saúde, tá? Numa falta de saúde, ou qualquer coisa do gênero, porque estamos lá por amor cego, ligados, emaranhados àquele bisavô que sofreu na guerra, que ficou depressivo depois que passou a guerra, e podemos estar carregando isso, né? Então, aí na constelação é o que a gente faz, de deixar com ele aquilo que é dele, e ficar só com você, de devolver essa dor para ele, mas devolver de uma maneira muito respeitosa, muito carinhosa. Isso no caso do bisavô, olhar para o bisavô e falar: meu querido bisavô, você passou por isso, eu sinto muito, mas eu deixo essa dor com você porque eu não posso carregá-la para você, né? Então, são vários casos. Então, só dei essa estendida para que vocês possam entender que numa constelação não dá para generalizar. Tem que olhar o todo para ver onde é que está o emaranhado, que no caso seria o conflito, onde é que está essa dor, né? Não sei se responde, mas é algo bem complexo, mas é mais ou menos, no raso é mais ou menos assim. Eu queria dizer que são as doenças psicossomáticas, né? Que por alguma razão emocional, elas... Não estou dizendo que é esse o caso da Sandra, porque, igual a Vivi falou, né? A gente tem que ver caso a caso, entender um pouco mais a história, mas tem muita doença do corpo físico que vem por questões emocionais, né? Bom, meninas, nós estamos terminando. Eu vou chamar a Flávia de volta aqui para o nosso quadro, para a gente reforçar os convites das feiras. Ela vai entrar aqui com a gente. Flávia Azevedo, nossa conselheira da mesa de bem-estar e saúde. Voltei coçando que eu queria falar sobre fibromialgia. Na hora que vocês começaram a falar, vem pipocando todos os meus pacientes, que eu sou fisioterapeuta e eu lido direto com mulher, com a saúde da mulher, e casos de fibromialgia, assim, são vários. E tem vezes que a fisioterapia, a parte clínica da fisioterapia não evolui porque o paciente precisa de um tratamento sistêmico.
E é aí que entra. Então, eu estava aqui coçando para entrar. Cheguei. Mas não era isso que eu queria falar, não, gente. Peraí. Deixa eu só dar aqui passar a nossa agenda da Mesa da Saúde. Para quem gosta do tema da saúde, quem acompanha o CCRU, para quem está aqui conectado com a gente de novo, lembrando, a nossa Feira da Saúde vai ser agora, dia 24 de outubro. Parece que é amanhã, né? Mas o tempo vai voar. Dia 24 de outubro vai ser a Feira da Saúde. Acompanhem a página para vocês pegarem o período de inscrição, que já as inscrições vão abrir, ok? Ainda em outubro, dia 15, eu vou estar aqui falando sobre alimentação infantil, a parte de introdução alimentar, de uma forma gentil, de uma forma que a criança vai acabar trazendo menos traumas, né? Que é o tema que a gente está tratando aqui. Então, vai ser muito legal. Eu vou estar falando com a fonoaudióloga Flávia. Já vai ser lançado também o flyer para vocês acompanharem direitinho o horário, todas as informações. Em novembro, dia 21 de novembro, vai ser a Feira Holística, com o mesmo conceito da Feira da Saúde, porém só com profissionais holísticos. E está vindo também em novembro, vai ser um programa de acompanhamento com o tema vai ser luto, que vamos também trazer e abrir as inscrições para quem quiser falar mais sobre isso, quem quiser desenvolver um tratamento, é um projeto que está sendo desenvolvido pela psicóloga Nazaré. Então, todas essas informações vão estar aqui em breve na nossa página do CCRU, no nosso Instagram do CCRU. Todos os canais estão aqui, ó. Tá tudo aqui para vocês acompanharem, tá bom? Vou chamar um vídeo, então, que o Conselho de Cidadania do Reino Unido está separando aqui para a gente assistir e depois a gente encerra. Tá bom. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade em que assim, é muito imediatista. A gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, vai entrar no quarto e ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreender isso. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Então, o vídeo aí lembra, né, para quem está no Brasil, tem o trabalho do Centro de Valorização da Vida, a ligação é gratuita, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você vai ligar, você vai ser ouvido ou ouvida, ninguém vai ficar perguntando seu nome, onde você mora, querendo saber detalhes da sua história. É uma escuta sem julgamento, é uma escuta mesmo para te acolher naquele momento em que você precisa desabafar.
Centro de Valorização da Vida no Brasil, 188. No Reino Unido tem o mesmo serviço no Samaritans, o telefone é 116-116 ou 123-123. Também essa oferta de escuta. Às vezes a gente precisa desabafar, fica com medo de ser julgado pelos parentes, pelos amigos, e pode ser que essa escuta ela seja um primeiro passo muito importante para você clarear suas ideias, entender um pouquinho o que está acontecendo, entender para quem que você pode pedir ajuda, para onde que você vai, aliviar um pouco. Então, ficam os dois recados aí. Vou aproveitar para agradecer a presença de todas as nossas convidadas. A Flávia voltou, achei que você não ia voltar, Flávia. Então, ótimo, você pode terminar de agradecer o seu trabalho também, promovendo essa live, opções de autocuidado. Gente, eu não tenho palavras para agradecer vocês terem aceitado o convite, meu convite aqui da Mesa da Saúde, Carolina, aromaterapeuta, Jana, psicóloga, Vivi, Maria Cecília, conheço como Cissa. Muito obrigada por vocês aceitarem o meu convite, de estarem aqui trazendo essa quantidade de informação maravilhosa. Os feedbacks que eu acabei recebendo nessa 1h e pouco que estamos aqui, ultrapassamos o tempo de tanta coisa boa que estava vindo, foram maravilhosos. E Marina também. Obrigada. Vocês podem falar nas redes sociais, gente, para o pessoal poder seguir vocês, continuar com o contato. Como é que é? Qual foi a pergunta? As redes sociais, compartilhar as redes sociais, os canais de contato para quem quiser acessar. Os dados das redes sociais foram transmitidos enquanto elas falavam, aqui embaixo. Ótimo. Tem como pôr de novo, Gilson? Isso, porque aí fica mais fácil das pessoas. Olha lá. De todas elas. Então, pronto, gente. Muito obrigada. Tenham um ótimo resto de sábado. Obrigada a vocês que convidaram. Obrigada a vocês para lá de lá da tela. Um beijo, gratidão. Beijo a todas. Beijo. Me ajuda sem medo, sem vergonha, sem preocupação. Isso. Vai em busca da tua felicidade. Começa hoje, não começa amanhã. Tá bom? Obrigada. Beijo para todas. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.